nessa nossa primeira aula, ou desculpe, nessa nossa segunda aula, nós vamos então estudar a respeito das narrativas. Por que começar com as narrativas? Porque a narrativa, pessoal, é a literatura mais querida da Bíblia, eu diria. Com exceção dos Salmos, que todo mundo gosta dos Salmos, mas normalmente as pessoas gostam muito de ler e também de estudar e de pregar nas narrativas. No entanto, as narrativas são também quem mais sofrem nas mãos dos pregadores. Por quê? Daqueles erros que eu comentei com vocês ontem, daqueles erros hermenêuticos, praticamente todos eles acontecem nas narrativas. As pessoas às vezes alegorizam narrativas, às vezes as pessoas moralizam narrativas, subjetivizam, enfim. Então, na minha experiência como professor, eu posso testificar a você que é o gênero que os meus alunos mais têm dificuldades de preparar os seus sermões. É nas narrativas tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Então eu quero ajudar você. Nessa aula eu quero ajudar você a entender de uma vez por todas como é que se interpreta uma narrativa e então a partir disso como é que você vai preparar o seu sermão, tá certo? Vou só fazer aqui uma ressalva muito importante. Eu não tenho como, durante esses dias, ensinar para você as técnicas que marcam a preparação de um sermão. Essas técnicas eu ensino com mais detalhes lá no curso Aprenda a Pregar, ok? O que nós vamos fazer aqui eu não vou ensinar para você como é que você faz uma introdução, como é que você faz os pontos, como é que você faz uma aplicação, certo? Eu não tenho como fazer isso. O que eu vou ensinar aqui a você é como é que você prepara um sermão numa narrativa. Ou seja, como é que você interpreta uma narrativa e a partir daí você então vai preparar o seu sermão usando essas técnicas, tá certo? Então vamos lá. Você deve saber que metade da Bíblia é composta por histórias, certo? Então, hoje eu não vou usar slides, tá bom, pessoal? Hoje eu vou usar aqui a minha tela do Word mesmo, a apostila. Não se preocupem, essa apostila será disponibilizada para vocês, tá certo? Então, as narrativas é certamente o gênero textual preferido do Antigo Testamento. Ah, é o gênero textual não apenas preferido dos autores do Antigo Testamento, como é também o gênero textual preferido dos leitores do Antigo Testamento. Isso por quê, pessoal? Porque na tradição judaica e na tradição humana, nós somos seres históricos e por isso nós gostamos de história, tá certo? Você já deve ter percebido que quando você está aqui escutando um sermão e você não está entendendo muito bem, às vezes você perde a atenção, o sermão está lá acontecendo e você fica viajando, mas quando o pregador começa a contar uma história, você volta para o sermão. Por que que isso acontece? Por que que as pessoas gostam de cinema? Por que que nós gostamos de seriado? Por que que as pessoas gostam dessas coisas? É porque nós gostamos de histórias, porque nós somos seres históricos. Então é por isso que a grande maioria da Bíblia é história, certo? Eu diria que talvez 70% do texto bíblico é de histórias. Então, o que é que nós precisamos para preparar os nossos sermões nas narrativas? Primeiro, você precisa entender quais são os elementos literários de uma narrativa. Você precisa entender como funciona uma narrativa e como então você vai interpretá-la. E em segundo lugar, você precisa entender
como então expor uma narrativa, como então preparar ou como então a narrativa vai se tornar um sermão para você, tá bom? Alguns irmãos aqui estão dizendo que a imagem está desfocada. Você faz o seguinte: no canto inferior direito do seu YouTube, existe ali uns botãozinhos de configuração. É só você ir lá e aumentar a configuração da sua transmissão, tá certo? Aumentar a configuração da sua transmissão. Ok? Por favor, me respondam aqui se está tudo certo. Pronto, eu fiz isso aqui no meu teste e deu tudo certo, tá bom? Você vai nas configuraçõezinhas do seu vídeo e tem ali a opçãozinha qualidade, você aumenta a qualidade da sua exibição, que vai deixar de ficar embaçado para os irmãos, tá bom? Então vamos começar aqui. Como é que você interpreta uma narrativa? Vamos lá. Em primeiro lugar, sempre atente para o ensino geral do livro antes de você atentar para a narrativa em si. Veja, pessoal, se você pegar um livro, por exemplo, digamos que você pega ali o livro, deixa eu ver aqui, um livro de histórias bem famoso, sei lá, As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E você então vê que o livro ali tem 30 capítulos. Se você for para o capítulo 26 e você lê o capítulo 26 isoladamente, é muito provável que você não entenda bem o que está sendo dito ali. Então, um erro muito comum que as pessoas cometem quando vão pregar nas narrativas é pegar uma narrativa de um livro isoladamente, sem considerar o todo da narrativa. Veja, quando você compreende o todo do livro, você garante que você não vai forçar um significado para uma narrativa isolada. Isso acontece muito, pessoal. A gente às vezes faz isso direto. Por exemplo, nós vamos aqui, durante essa aula, usar como exemplo o livro de Gênesis, tá certo? O livro de Gênesis é um livro que é praticamente todo de narrativa. Embora nos 2 primeiros capítulos você tenha ali uma certa dose de poesia também. Mas, no geral, o livro de Gênesis é um livro de narrativa. Então, se você for lá na narrativa de José do Egito e você isola a narrativa de José do Egito do todo do livro de Gênesis, você não vai entender a história de José como ela deveria ser entendida. Se você for pegar a história de Abraão e os Amalequitas, ou então Abraão indo lá para o Egito, e você isola essa história do todo do livro de Gênesis, você não vai entender bem essa história. Então, isso acontece em qualquer livro narrativo, inclusive no Novo Testamento. Você vai pregar no Evangelho de Mateus. Aí você quer pregar numa narrativa de um milagre de Jesus. Você não pode desconectar essa história da história toda que Mateus está tentando contar. Isso não se faz, pessoal. Nós não fazemos isso. Isso seria como você entrar no filme de cinema na metade do filme. O fato de você ter perdido o restante faz com que você não entenda muito bem o que é que está acontecendo. É como você começar a assistir um seriado que tem 20 episódios, você começar a assistir no 10º. Você não vai conseguir entender bem o 10º episódio se você não tiver uma compreensão
geral daquilo que foi dito antes. Normalmente a gente pausa e pergunta para alguém que já assistiu: olha, me explica aí o que é que já aconteceu para eu entender aqui. Então a mesma coisa acontece nas narrativas. Então, você vai pregar no livro de Gênesis, que é o livro que nós vamos usar como exemplo aqui nessa aula. Você quer pregar numa narrativa, e a narrativa que nós vamos trabalhar nessa aula é a narrativa de Abraão e o sacrifício de Isaac, quando Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho. Então, o que eu devo fazer? A primeira coisa que eu devo fazer não é ir lá no texto e então isolar esse texto. Você não vai fazer isso. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: qual é a mensagem geral do livro de Gênesis? Então, o que é que Gênesis está tentando transmitir? Qual é a ideia central do livro de Gênesis? Ah, professor, onde é que eu aprendo isso? Você pode aprender nas suas próprias leituras ou você pode aprender usando um comentário bíblico, certo? Aqui eu indico, por exemplo, o livro Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, do saudoso professor Carlos Oswaldo de Cardoso Pinto. Então, nesse livro, ele dá sempre um panorama de todos os livros do Antigo Testamento. E aí você vai lá, você vai num livro desse e você tenta entender qual é a mensagem geral do livro. E aí você entende que a mensagem geral de Gênesis é a respeito das origens e desenvolvimento do povo da aliança, do povo da descendência de Abraão. Ou seja, o livro de Gênesis é um livro das origens de Israel. Então, para narrar as origens de Israel, ele conta Deus como o criador de todas as coisas e como tudo foi afunilando até Abraão. E de Abraão surge Isaque e surge Jacó. E todas as histórias que são contadas no livro de Gênesis, elas são sobre isso, sobre elementos da origem de Israel. Então você precisa, todas as vezes que você for pregar numa narrativa do livro de Gênesis, você precisa ter consciência de que essa narrativa faz parte de uma história maior, que é a história das origens do povo de Deus. E a partir de então, você vai se perguntar: como é que essa narrativa ela se encaixa na história que Gênesis está tentando contar? A mesma coisa em qualquer outro livro narrativo. Você vai pregar, por exemplo, em Samuel, em Reis, Crônicas, no livro de Esdras, no livro de Neemias. Você vai pregar, inclusive, nas narrativas do Novo Testamento. Você tem que atentar a isso, tá certo? Na mensagem geral da história do livro. Em segundo lugar, você vai tentar entender também, agora sim, qual é a mensagem central da narrativa que você quer pregar. Você precisa identificar o enredo da narrativa. Toda narrativa, pessoal, ela possui um enredo. O que é o enredo? É o assunto daquela narrativa, tá certo? Então, quando nós falamos de contar uma história, a ideia central de uma história é sempre o seu enredo. E aqui é onde muita gente erra quando vai pregar em textos narrativos. Porque, como nós somos muito acostumados com as cartas de Paulo, especialmente as cartas de Paulo, às vezes a gente quer pregar nas narrativas e tentar encontrar na narrativa aquilo que a gente encontra nas cartas. Ou seja, uma lição central em cada parágrafo, em cada texto. Nas narrativas não funciona assim, tá certo? Narrativa, toda história possui um enredo, toda. Isso não é só na Bíblia, isso é na vida como um todo. Isso faz parte das narrativas. Por exemplo,
Você vai no cinema e você vai assistir a um filme. Esse filme, a ideia central desse filme é o seu enredo, aquilo que nós chamamos de enredo. Qual é o assunto que esse filme está tratando, tá certo? Então, quando você for pregar numa narrativa, você precisa se perguntar o seguinte: essa história está falando a respeito de quê? Sobre o que essa história? Qual é a história que está sendo contada aqui? Qual é o enredo? Qual é o assunto? E aí uma dica muito valiosa para vocês. Os títulos das Bíblias ajudam aqui, tá certo? Deixa eu abrir aqui o meu programa de Bíblia, que eu sempre gosto de usar. E aí eu vou mostrar para vocês isso daqui na prática, certo? Eu estou abrindo aqui o eSword, é o programa de Bíblia que eu normalmente uso. Vou colocar aqui para vocês. Então vamos lá, para o livro de Gênesis, né? Gênesis capítulo 22, que fala sobre o sacrifício de Isaac. É o texto que nós vamos usar como exemplo aqui nessa aula. Então, aqui está o enredo, ó, o sacrifício de Isaac, tá certo? Aliás, não é que isso aqui é o enredo. Isso daqui é um indício do assunto, ok? Então, aqui é um resumo do assunto que vai ser tratado. Qual é o assunto que vai ser tratado aqui? Qual é a história que vai ser contada aqui? É a história do sacrifício de Isaac. Então, normalmente, em textos narrativos, os títulos da Bíblia em português vão lhe ajudar a entender qual é o assunto. E normalmente, prestem bem atenção aqui, por favor, não perca isso que eu estou lhe dizendo. Normalmente, o assunto da narrativa vai se tornar o assunto do seu sermão, ok? Então, deixa aqui eu antecipar uma coisa para vocês. Caso você nunca tenha estudado sobre como preparar um sermão, aqui vai a principal lição que você deve saber na hora de preparar um sermão. Todo sermão precisa ter um assunto só, claramente afirmado para as pessoas. Então, a pior coisa que você pode fazer, além de pregar heresias na sua igreja, a pior coisa que você pode fazer como um pregador bíblico é não deixar claro para as pessoas qual o assunto do sermão. Quando você vai preparar um sermão em uma narrativa, normalmente o enredo da narrativa vai se tornar o assunto do seu sermão, tá certo? Então vamos lá. Vamos aqui para um exemplo. O assunto de Gênesis 22 é o sacrifício de Isaac. No entanto, você pensa bem. O sacrifício de Isaac representa o quê? Representa um teste de fé de Abraão. Então, o assunto de Gênesis 22 é Deus testando a fé de Abraão. Sendo assim, se eu for preparar um sermão em Gênesis 22, na narrativa de Gênesis 22, o meu sermão deveria ser sobre um teste de fé. Por quê? Porque se esse é o assunto do texto, esse precisa ser o assunto do meu sermão. Isso significa dizer que sempre o assunto do texto, da narrativa, é o assunto do sermão? Precisa ser o assunto do sermão? A resposta é não. Obviamente que, por vezes, você pode destacar alguma coisa dentro daquela narrativa, tá certo? Então, às vezes, você pode destacar uma porção de uma narrativa maior. Isso não tem problema nenhum. A gente faz
isso constantemente, tá certo? Não há problema com isso. Desde que você não destaque essa porção, tirando ela do seu contexto, ok? Mas, normalmente, eu incentivo você a isso. Quando você for pregar numa narrativa, você faz esse exercício. Qual é o assunto dessa história aqui? Esse assunto aqui vai virar o assunto do meu sermão, tá bom? Então, só a título para lhe ajudar, vamos aqui para uma outra narrativa em um outro livro. Eu não estava planejando fazer isso, mas vamos aqui em uma outra narrativa em outro livro, tá certo? Então, deixa eu abrir aqui, deixa eu pensar, eu vou abrir aqui aleatoriamente, tá bom? Livro de Ruth, a gente gosta muito de pregar no livro de Ruth, né? Então, você vai aqui, Ruth, capítulo, sei lá, vou escolher aqui, capítulo 3. Pronto. Então, aqui está a história, né? Bem aqui, você tem, ó, Ruth e Boaz na eira. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai ler essa história. Mas antes de ler essa história, você vai num comentário, ou você vai ler todo o livro de Ruth, e você vai se perguntar o seguinte: qual é a mensagem geral do livro de Ruth? Sobre o que o livro de Ruth está tratando? Então, vou pegar aqui um comentário, tá certo? E eu vou abrir aqui em algum deles. Deixa eu ver aqui se tem algum em português. O pior é que eu não tenho. Então, vou usar em inglês mesmo. Aqui está. Aí é bem aqui, ó. ênfase teológica. Então, o autor de Ruth quer afirmar várias verdades teológicas. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A mensagem do livro é uma afirmação dos direitos do rei Davi ao trono de Israel. A providência de Deus exibida em fazer acontecer desafia todos os cristãos a crerem que Deus está trabalhando nas suas vidas da mesma forma. Então, a verdade do livro como um todo é essa: o Senhor é fiel em sua obra de amor, cuidado e providência sobre o seu povo. Então, essa aqui é a mensagem central de Ruth. É a providência de Deus em trabalhar na família de Davi, para que essa família, então, produza o rei de Israel, que é o rei Davi, certo? Essa é a mensagem, o cuidado de Deus, o controle soberano, a soberania de Deus. Então, você vai ler aqui esse capítulo todo, você vai ler essa história, e você, então, vai se perguntar o seguinte: qual é a mensagem dessa história específica aqui? Qual é o assunto que está sendo tratado nessa história? E uma vez que você define esse assunto, isso daqui vai, então, influenciar você na hora de definir o assunto do seu sermão, tá bom? Mais para frente eu vou mostrar um outro exemplo aqui no livro de Samuel e vocês vão poder entender mais ainda, tá certo? O André Paiva diz aqui que a imagem está ruim, não dá para ler. Irmão, você vai nas configurações do seu vídeo aí do YouTube. Então, você aumenta a qualidade do vídeo. E isso vai ser resolvido, tá bom? Vamos lá. Agora, outra dica fundamental. Fundamental. E você que está aqui, você que é meu aluno, preste bem atenção aqui, tá certo? Quando você for pregar nas narrativas, além do assunto, além do enredo, o que é mais importante é você identificar as cenas nas narrativas. Cenas, ok? Mais uma vez, aqui está um outro erro que muita gente comete quando vai pregar nas narrativas. É tentar tirar diversas lições da narrativa sem perceber ali como as lições estão sendo contadas.
Quando uma história ela é contada, pessoal, ela o assunto ele é contado através de atos, através de cenas. Todas as histórias funcionam assim. Mais uma vez, você vai assistir um filme, a história daquele filme. Vamos pensar aqui, por exemplo, o filme dos Vingadores. Então, o filme quer me contar a história de super-heróis que tentam vencer monstrões que querem acabar com a vida na Terra. Isso é o clichê que todo mundo gosta. Então, como é que essa história é contada? Ela é contada através de atos, através de cenas principais. Normalmente, os filmes possuem três grandes atos, três grandes cenas. Ele possui uma introdução que vai lhe contar o problema, que vai lhe falar qual é o assunto, vai ter uma parte maior aqui no meio, que é como esse problema vai ser resolvido. Então, às vezes, o problema ele vai aumentando, 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 o desenvolvimento do problema, e na último ato, a solução. Nas narrativas bíblicas, isso funciona da mesmíssima forma, só não necessariamente em três atos, certo? Então, quando você for estudar numa narrativa, outra coisa também que você precisa fazer é tentar entender quais são as cenas daquela história, quais são os atos daquela história. E essas cenas, normalmente, é o que vai lhe dar os pontos do seu sermão, tá certo? Normalmente, quando uma história é contada, ou você vai tirar todos os pontos de uma cena só, ou você vai tirar cada ponto do sermão de uma cena. E se você é daqueles que não gosta de pregar através de pontos, você vai dividir o seu sermão, a sua exposição, explicando cada uma das cenas, porque é assim que narrativas funcionam, tá certo? Então vamos lá para o nosso exemplo aqui no livro de Gênesis. Então, Gênesis 22 é o nosso texto, o texto que eu estou usando aqui como exemplo. Eu dividi, então, aqui Gênesis 22 para a gente estudar apenas até o versículo 8. Ok? Então, digamos, eu vou aqui pregar em Gênesis 22, versículos de 1 a 8, certo? Onde Abraão ele é testado, onde aqui está Deus testando Abraão. Esse é um texto dividido em três cenas. A primeira cena que vai dos versículos 1 e 2. Como é que eu sei que aqui é a primeira cena? Presta atenção, leia aqui o texto comigo, tá certo? Olha só. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: normalmente, em narrativas, em livros, em cinema, novela, enfim, qualquer tipo de narrativa, no começo da história é que nós somos avisados qual é a situação que vai acontecer. Então, pôs Deus Abraão à prova. Então, esse é o assunto do texto aqui. Esse é o problema, certo? É o problema da narrativa. Deus põe Abraão à prova. E Deus então lhe diz a Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferecendo ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então perceba, aqui você leu. Olha só como é que acontece aqui no versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Então veja que aqui tem um pois, ó. Esse pois me indica que agora o quadro mudou, a cena mudou. A primeira cena era Deus falando com Abraão. A segunda cena é Abraão fazendo o que Deus mandou. Então, essa segunda cena
Opa, essa segunda cena está aqui no versículo 3. Percebam. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia designado. Ok? Agora veja, versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então, note que a cena já mudou. A cena já não era mais ali Abraão se levantando e preparando tudo. A cena agora é já no outro período. Abraão aqui olhando e vendo o lugar de longe, e aí ele diz para os seus servos, versículo 5: esperai aqui com o jumento e o rapaz. E aí ele então, depois de dizer para os seus servos, ele toma a lenha. E aí acontece o seu diálogo aqui com Isaque. Então a terceira cena vai do versículo 4 até o versículo 8. Então digamos que eu vá pregar aqui em Gênesis 22, de 1 a 8. Eu vou prestar atenção nas cenas, tá certo? Eu vou prestar atenção nas cenas. E em cada cena eu vou ver se existe alguma lição para ser aprendida. É assim que você, então, estabelece os pontos do seu sermão em uma narrativa. Como eu disse a vocês, pode ser que em uma narrativa específica você consiga tirar todos os pontos de uma cena só. Isso já aconteceu, por exemplo, quando eu preguei no texto da ressurreição da viúva de Naim. Então, naquela cena em que Jesus diz para ela, onde o texto diz que Jesus, olhando para ela, compadeceu-se, e então a disse: não chores. E então Jesus vai e ressuscita o seu filho. Então, quando eu preguei nesse texto, eu percebi que todas as lições estavam naquela cena. Isso às vezes acontece. Agora, como é que eu sei disso? Porque eu separei o texto por cenas. Eu percebo que uma determinada cena, ela está apenas me fazendo uma transição, está apenas me contando alguma coisa que aconteceu. Mas as lições, elas estão em uma outra cena, ok? Então, eu diria que isso daqui é talvez o mais importante quando você for pregar em uma narrativa. É você perceber as cenas, tá certo? E vocês aqui, ó, 61 pessoas que estão aqui aprendendo isso daqui de graça, e muita gente que vai assistir essa aula. Olha, pessoal, você não tem ideia da quantidade de pessoas que já me escreveram dizendo: pastor, muito obrigado porque o senhor me ensinou como é que se estuda uma narrativa através de cenas. Semana passada, um professor que é pastor de um outro estado me mandou uma mensagem dizendo: olha, eu sempre tive muitas dificuldades em pregar em narrativas, mas essa sua ideia de dividir as narrativas em cenas e prestar atenção nas cenas para retirar as lições, isso salvou minha vida. Então eu estimulo você a isso, tá certo? Isso não foi eu que inventei, é simplesmente a forma como narrativas funcionam. Quando nós contamos histórias através de cenas. Você quer contar a história do seu casamento? Você diz: primeiro eu conheci a minha esposa num tempo tal e aconteceu isso, aquilo, outro. Depois, aí você vai para uma outra cena. Depois, aí você vai para uma outra cena. É assim que funciona a história, é assim que funciona a história bíblica também, tá certo? Em quarto lugar, algo também que lhe ajuda muito quando você vai pregar nas narrativas
você identificar os elementos das narrativas. É você prestar atenção nos personagens, na situação que está acontecendo, nos diálogos. Então, existe algum diálogo na narrativa? Preste atenção se existem ênfases, se a narrativa está enfatizando alguma coisa, tá certo? E também, eu vou falar mais sobre isso mais para frente, se existem elementos naquela narrativa que são estranhos, que são esquisitos para você, tá certo? E aí você vai estudar esses elementos. Vamos lá, por exemplo, quando você vai para Gênesis 22, quais são os personagens da história de Gênesis 22? Deus, Abraão, Isaque e os servos. Esses são os personagens. Mais para frente, aí você pode acrescentar os anjos, certo? O anjo lá que aparece para Abraão. Como descrever a situação? Vamos lá. Aqui é como essa narrativa faz parte da história geral do livro de Gênesis. Então, você tem em primeiro lugar a aliança. Deus entrou em aliança com Abraão e disse para Abraão que na sua descendência ele abençoaria todas as nações da terra. Abraão tenta dar um jeito, porque Sara, sua esposa, não podia ter filhos, e ele então tem um filho com uma serva e nasce Ismael. Gênesis 15, então, Deus diz, olha, será um filho de Sara que vai ser o filho da promessa. E então nasce Isaque, certo? E é de Isaque que vem o cumprimento da promessa. Então, quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaque, Deus está testando a fé de Abraão no cumprimento da promessa. Veja, esse é o ponto da narrativa. E se você perder esse ponto, você perde o texto inteiro, certo? Se você for pregar em Gênesis 22 e você não falar sobre a necessidade de confiança no cumprimento das promessas de Deus, você vai perder o ponto do texto. Porque é isso que Deus está testando em Abraão. Deus prometeu para Abraão que de Isaque viria o cumprimento das promessas. E Deus agora está pedindo para Abraão sacrificar Isaque. Então a pergunta é, então Deus, como é que Deus vai cumprir a sua promessa? E o texto então vai mostrar que Abraão nem sequer questionou isso, tá certo? Ele nem sequer. Abraão então deu uma prova da sua fé. Essa é a ideia do texto, essa é a mensagem que o texto está transmitindo. Quais são os diálogos que ocorrem nesse texto? Às vezes, as lições do texto estão nos diálogos. A gente precisa prestar atenção nos diálogos. O texto tem 3 diálogos: o diálogo de Deus com Abraão, o diálogo de Abraão com os servos e o diálogo de Abraão com Isaque. Então, existe alguma coisa que a gente pode aprender nesses diálogos? Enfim, existe ênfase no texto? Existe. Por exemplo, teu único filho, quando o texto diz aqui, ó, toma teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Aqui é a grande ênfase, certo? Isaque, a quem amas. E depois, a resposta de Abraão para os servos, que dizem o seguinte, ó, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para juntos de vós. Inclusive, o autor de Hebreus chama atenção para isso daqui. E a ênfase do texto é essa confiança de que ele iria voltar com Isaque vivo, ok? Então, aqui, no versículo 5, é que está o ápice da história. Esse é o ápice da história. A fé de Abraão de que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Ele diz, nós vamos até lá
e nós vamos adorar a Deus. Como adorar a Deus? Obedecendo a sua ordem de sacrificar Isaac. Abraão não deixa isso claro, mas depois eles dois voltariam. Ou seja, se Deus prometeu que através de Isaac ele iria cumprir a sua promessa, então ele vai ressuscitar Isaac. Isso é fé. Essa é a lição do texto. Esse texto aqui é um texto que está ensinando a respeito do tipo de fé que nós precisamos ter. Essa é a fé do nosso pai Abraão, ok? Então é isso, essas aqui são as dicas para que você interprete as narrativas. Agora,